Graça e paz, igreja. Amém? Que bom, né? Nós podermos adorar o Senhor com duas canções lindas. Saber que o amor de Deus, Ele é tudo para as nossas vidas. Às vezes, em algumas canções, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de me derramar. Me dá vontade de dançar. Dá vontade, às vezes a gente está sentado ali, dá vontade de sair, sei lá, falar assim: Espírito, leva para onde tu quiser. E eu confesso aos irmãos que Deus é muito bom para conosco. E a gente precisa aprender a valorizar mais esse Deus que nós temos. Nós só o buscamos quando precisamos, nós só invocamos quando temos necessidade, como a canção que nós cantamos anteriormente. Tão fácil adorar a Deus, expressar a Deus louvores, adoração. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Uma coisa que todos nós temos vivido, e não estamos longe de viver nesse ano de 2026, são os momentos de isolamento que vamos ter que viver. Sejam eles quaisquer que forem, nós vamos viver momentos de dificuldade. Vejam bem, eu não estou profetizando isso na vida de ninguém, mas é porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, teremos dificuldades. Então eu venho aqui hoje falar para você sobre uma caverna no deserto que nos torna alunos em uma escola da vida. Toda caverna, ela é um lugar de isolamento, ela não é para você ficar ali. Preste bem atenção nisso. Em todos os momentos que eu falar aqui de caverna e falar de deserto, eu não quero que você se coloque no deserto para você morar. É um lugar de passagem. É um lugar onde você vai tirar um momento seu. Nas cavernas da vida, e nós vamos falar lá em 1 Samuel, tu já pode abrir aí, capítulo 22. Nas cavernas, nós vamos tirar um tempo de renovo para as nossas vidas. Às vezes, Deus vai te permitir que você entre em uma determinada caverna para que você e eu aprendamos mais alguma coisa. Não é para você ficar ali morando naquele lugar. Amém? Amém, queridos? Não é para você morar numa caverna. E o texto vai nos falar justamente algumas coisas a respeito disso. 1 Samuel capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 5, vai contar a história de Davi. E a gente tem que lembrar aqui que Davi, pelo Senhor, declara que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas olha onde Davi entra. Olha onde Davi vai parar. Olha o texto que diz assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Talvez Davi estivesse procurando outros lugares. 1 Samuel 22, do 1 ao 5. Talvez Davi poderia ter passado em outros lugares, mas não, eu vou ficar aqui, vou passar um momento aqui. Ele foge de Gate e esconde-se na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Davi tira um momento e vai se esconder na caverna. E algumas pessoas escutam dizer que Davi estava naquela caverna. E olha só, vão logo procurar Davi. Vão lá para o local onde Davi estava. O texto continua dizendo assim: logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes.
Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Olha, nem fugindo tem paz. O líder, o homem que Deus escolhe, ele pode ir para um determinado lugar. Eu lembro que uma vez eu estava no hospital e, de repente, alguém diz assim: o senhor é o pastor, não é assim? O senhor podia vir aqui na sala orar aqui pela minha mãe? E eu lá com uma cirurgia que eu tinha feito. Falei: não, posso sim, vou lá orar. Olha, o texto diz assim, eu vou ler o verso de número 4 de novo. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi para Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que o meu pai e a minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Olha, Davi está na dispensação da graça de Deus, até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por um tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta de Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Até aí a nossa leitura. A caverna de Adulão significa justiça e refúgio. E eu quero usar a caverna, no termo aqui, como lugar de refúgio. Não um lugar de morada para nós estarmos, um local de refúgio. E certamente todos nós, às vezes, precisamos, talvez não numa caverna propriamente dito, mas precisamos nos refugiar. Precisamos tirar um momento nosso e descansar e pensar e refletir de tudo que está acontecendo em nossas vidas. Talvez o período de janeiro, para muitos pastores, seja um momento de férias. Sabe por quê? Porque ele precisa sentar, ele precisa descansar, ele precisa pôr em ordem tudo aquilo que ele tem que fazer durante o ano que está iniciando. E o texto, ele vai mostrar que Davi, ele passa para um local de refúgio. Talvez ali, Davi até pensava que iria ficar só. Mas começa a aparecer algumas pessoas para estarem com ele. Pena que não era um exército fortalecido. O texto diz que ali estavam pessoas endividadas, cheias de dificuldades, que foram juntar-se a Davi, que a princípio estava sozinho, mas de repente forma um exército. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Nós vamos encontrar alguns irmãos que vão se colocar em isolamento muitas das vezes. E quando você perceber que esse irmão está em isolamento e que está passando por alguma dificuldade, junte-se a ele. Vá até ele. Manifeste o seu desejo de estar ao lado dele e de somar com ele, de fazer com ele a guerra que tiver que ser feita, de combater com ele aquilo que tem que ser combatido. Porque triste coisa é vivermos isolados, sozinhos. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero pensar com vocês em algumas coisas, porque o momento que Davi vivia era um momento especial. Davi já havia sido escolhido pelo Senhor. Davi já havia sido ungido. Davi só não queria... Davi poderia até queimar a etapa e tomar as decisões. Mas naquele momento Davi tinha um rei, Saul, que o perseguia e que queria por todo custo tirar a sua vida. Queria por todo custo lançar a sua espada, porque ele queria defender o seu reino, ele não queria perder o seu espaço, mas Davi tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Davi. E Davi precisou tomar alguns passos para que a sua vida continuasse sendo levada pelos propósitos de Deus. Às vezes nós podemos até pensar que estamos sozinhos, isolados. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Deus tem observado os seus passos em todos os momentos da sua vida.
Você não está sozinho. Vou repetir, você não está sozinho. Deus tem observado cada detalhe da sua vida. Mesmo naquele momento em que você acha que é o pior momento da sua vida, e busca um isolamento, busca um lugar de refúgio, Deus está te observando. Deus está cuidando de você. Deus vai estar enviando pessoas até você para que você veja que você não está sozinho. Mãe, você não está sozinha na luta com seu filho. Mulher, você não está sozinha na luta com o seu esposo. Seu esposo, você não está sozinho na luta com a sua esposa. Deus está contigo. Sabe, queridos, a nossa jornada cristã, ela traz muitos momentos de dificuldade. E talvez, se você está num lugar de refúgio, Deus vai tratar com você. Deus vai tratar com você. E eu falo isso pela escola que eu já vivi. Deus trata conosco no secreto. Não se preocupe com o que está acontecendo. Deus trata, Deus faz. Olha a canção, com imenso amor, Ele faz. Eu queria pensar com você em algumas coisas. Como eu falei no início que o deserto, a caverna, é uma escola para que nós aprendamos no dia a dia. Talvez você possa acompanhar com a gente aí o seguinte: para aprendermos a transformar a caverna e o deserto em uma escola, é necessário tão somente dependermos de Deus. Dependa de Deus. Para que o seu deserto, para que a sua caverna se torne uma escola, dependa tão somente de Deus. Quem gosta de anotar, anota aí. Davi era um herói, sim ou não? Davi havia combatido aquele que era o maior terror do povo de Israel. Davi já havia vencido urso, já havia vencido leão, já havia vencido gigante. Davi tinha um cinturão de dar inveja. Se fôssemos nos dias de hoje, lutadores, Davi tinha um cinturão de dar inveja. E havia muitos que queriam tomar aquele cinturão de Davi. Mas Davi aprendeu a depender tão somente da vontade de Deus. Depender da vontade de Deus é esperar no Senhor. E para isso, às vezes, nós precisamos nos recolher. Nós precisamos nos isolar. Todo pastor, todo obreiro, todo líder precisa ter o seu momento com Deus. Volto a repetir, caverna e deserto são lugares de passagem, não é para você ficar. Ok? De repente, Davi olha aquela situação em uma caverna, ele olha para um lado, ninguém. Olha para o outro, ninguém. Não sei se tinha morcegos na caverna, não sei se tinha lampiões na caverna, acredito que não, a não ser o dele próprio, mas eu sei que Deus estava ali com ele. Eu sei que Deus estava naquele momento com ele. São momentos como esse que nós aprendemos. Quando você tira um tempo seu com Deus, de reflexão, você vai aprender, eu vou aprender, nós vamos aprender que precisamos tão somente depender de Deus. Olha o Salmo 62:5 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Em quem a sua alma no momento mais difícil da vida espera? Em quem você tem buscado recursos nos momentos mais difíceis da sua vida? Em Deus. Sabe por quê? Porque uns confiam em homens, outros confiam em cavalos, mas a minha esperança está em Deus.
Homens são falhos, pessoas são falhas. Ainda que, mesmo em meio cristão, mesmo em meio aos irmãos da fé, podemos falhar. Pode nos passar desapercebido a necessidade de um irmão. Mas Deus jamais vai desamparar o justo. Sabe, queridos, o deserto nos leva ao ponto de entender que a única solução que nós temos ali é Deus. Caminhos no deserto. Você já ouviu isso? Caminhos no deserto? Dá para você traçar um caminho no deserto? Você chegar aqui à noite e falar assim, ó, vou fazer um risco no chão e amanhã eu volto e passo por aqui. Tem caminhos no deserto. Mas quando se fala no caminho no deserto, fala na confiança em quem? Em Deus. É Ele quem vai traçar os seus passos no deserto. É Ele quem vai traçar a sua jornada naquele lugar de dificuldade. E Davi estava ali naquele momento desértico, naquele momento de caverna, esperando em quem? Em Deus. E nós precisamos aprender a depender tão somente de Deus. Você pode até pensar que está sozinho, mas você é um filho amado de Deus. E Deus vai entrar com recurso no momento de maior dificuldade da sua vida, em nome de Jesus. Perceba que o texto diz que Davi estava ali naquele momento, talvez com medo, eu não estou dizendo que Davi estava com medo, talvez com medo, mas Davi fugia, e o texto de 1 Samuel 1,16 diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração. Deixa eu destacar uma coisa para você. Eu falei anteriormente que haviam homens que chegaram-se a Davi, que eram endividados, problemáticos, cheios de dificuldade. Poderiam ser pessoas para somar mais, né? Davi talvez olhe e fale assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Estão pior do que eu. Eu preciso de gente aqui para me ajudar, para me botar para cima na autoestima. Sabe, queridos? Mas Deus vai colocar pessoas nos seus caminhos, vai colocar líderes nos seus caminhos, vai colocar o seu apóstolo no seu caminho, vai colocar os pastores que estão aqui junto com você no seu caminho para te dizer algo profético em sua vida, para declarar algo do Senhor na sua vida. E nós vamos ver isso lá na frente, um pouco mais à frente. Mas quando eu leio 1 Samuel 16, que Deus não vê o homem como nós vemos, mas sim olha o coração, a atitude daqueles homens que estavam ali cai por terra, a aparência, cai por terra tudo que eles eram. Deus colocou homens ali do lado deles para que lutassem com ele, para que estivessem junto com ele, fazendo a vontade de Deus através da vida dele. Talvez você olhe e pense assim, poxa, podia ser uma pessoa melhor para vir a mim? Não, é esse que Deus colocou, e é através desse que Deus colocou, que vai fazer maravilhas na sua vida. Segundo lugar, querido, para aprender a transformar a caverna e o deserto em uma escola, eu preciso fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus antes de tomar as suas próprias atitudes. Davi podia ter tomado atitudes. Davi podia ter virado o jogo. E nós conhecemos a história. Davi poderia ter feito algo ali diferente. Vou provar que aqui quem é ungido do Senhor, vou provar que aqui quem está dentro do centro da vontade do Senhor sou eu, Saulo. Porque você desagradou, porque você fez o que não era para fazer. Mas não. A vontade de Deus em nossas vidas, ela tem que ser soberana. Ainda que não te agrade.
ainda que não te satisfaça, ainda que vai te entristecer e dizer assim, mas podia, Senhor, não podia ser desse jeito. Não, é do jeito do Senhor. Eu lembro, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembro que uma vez eu preguei sobre um tema, a vontade de Deus é melhor. Alguma coisa dessa natureza. E quando eu falei nesse texto, eu falei que um momento muito difícil que a igreja estava passando. A igreja estava perdendo terrenos, a igreja estava correndo o risco de perder o local do templo, porque aonde era o local do templo tinha sido uma doação, os terrenos tinham sido doação, mas a igreja, professor, não tinha nenhum documento sequer. E as possíveis pessoas que doaram estavam pedindo de volta. Saíram da igreja e estavam pedindo de volta. Eu falei, do jeito de Deus é melhor. Se for preciso nós acabarmos com tudo isso e construir outro lugar, nós vamos fazer. Perdemos um terreno. Eram 3 terrenos, perdemos 1. Mas do jeito de Deus foi melhor. Sabe, há situações em que nós somos induzidos a agirmos pelas nossas próprias vontades. E falo isso porque um irmão, revoltado com aquela situação, foi lá no determinado terreno, cortou as cercas todinha com aqueles alicates de pressão, saiu cortando tudo. E de manhã eu falando à igreja, eu falei, irmãos, o irmão que fez isso cometeu um crime. O irmão que fez isso errou, não pode ser assim. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E aquele irmão depois chorando me procurou. Eu falei, se me procurarem perguntar quem foi, eu vou ter que falar. Agora, se não me procurarem, eu vou ficar quieto, desde que você vai lá e conserte a cerca lá. Do mesmo jeito que você fez de noite, de madrugada, vai lá, estica o arame e coloca lá do lugar de novo. Sabe, querido, preste bem atenção. Davi não teve uma amnésia espiritual. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele, que ele, um certo dia, ia tomar posse daquilo que o Senhor declarou para ele. Mas, às vezes, o que nós temos, muitas das vezes, é amnésia espiritual. Como eu iniciei falando, esquecemos de quem Deus é para nós. Davi não se esqueceu de que aquele que o chamou e que o consagrou e que declarou para ele que ele era um homem segundo o seu coração, ou o coração de Deus, Davi sabia que esse Deus estaria com ele, cuidando dele em todo o tempo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Nós sabemos disso. E o tempo de Davi, aquele tempo, era o tempo dele estar ali. 2 Samuel 22:5 diz assim, certo dia o profeta de Gade disse a Davi, deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Quando eu digo que ouvir a voz de Deus e agir diante da vontade de Deus, eu estou dizendo do propósito de Deus para que você e eu possamos viver. Não era para Davi ficar naquele lugar, nem na caverna. Não era para Davi ficar naquele deserto. Havia um propósito de Deus, e o profeta diz assim, volte a Gade. Lá no verso de número 5 está essa referência. E quando o profeta diz assim, volta a Gade, o profeta está dizendo assim, volta a sua identidade. Volte à sua identidade. É ali que o seu ministério será praticamente iniciado. Volte a Gade, ao lugar da promessa. Volte a Gade, ao local que eu tenho separado para ti. Ei, Davi, chegou o tempo de você sair da caverna. Chegou o tempo de você sair do deserto.
Mas ainda não acabou a escola, Davi. Olha, o texto diz assim: volte ao bosque de Eretz. Era um lugar onde ele tinha que parar, sentar e refletir. Depois daquele momento lá de isolamento, ele precisava parar e refletir em tudo aquilo que Deus o proporcionou ali. Sabe aquele momento que você precisa fazer como é que dá o nome? Um backup, né? Vocês que são mais da área. Um backup de tudo aquilo que você já fez e você precisa avaliar tudo aquilo que você fez. Deus está dizendo assim: Davi, está na hora. Fica aqui nesse bosque por alguns momentos e para e pensa naquilo o que você viveu na caverna, o que você viveu no deserto, a presença que eu tive diante de você, o cuidado que eu tive diante de você, tudo que eu fiz por você. O centro da vontade de Deus para Davi era voltar a Judá. Volte ao lugar que simboliza a linhagem da sua missão. Volte para lá. Sabe, irmãos, aqui ainda eu entendo que Davi ainda estava numa escola. Davi ainda se encontrava numa escola. Judá destaca a importância da terra prometida e do chamado divino de Deus para a vida daquele povo em Israel. Não importa o tempo de refúgio que você esteja vivendo, Deus tem dito que é tempo de assumirmos a nossa identidade dentro do local que nós estamos vivendo. Preste bem atenção, é tempo de nós assumirmos a nossa identidade. É tempo de, como cristão que somos, vivermos a nossa vida como cristão. Ganharmos vidas para o Senhor como filhos obedientes que estão cumprindo o ID de Jesus. Sabe, queridos, Davi precisava voltar ao centro da vontade de Deus. Davi precisava entender que sem Deus ele não ia a lugar nenhum. E a vontade de Deus para Davi ali era voltar a Judá. Aonde foi que você parou? Em qual caverna você estacionou e está até hoje? Em qual deserto você passou e não quer mais sair? Se agradou de tudo que acontece ali, dos escorpiões, do vento, da tempestade de areia, do frio da caverna, dos momentos difíceis que você passa sozinho, do isolamento e dizendo assim: está muito bom do jeito que eu estou vivendo. Para que me envolver no ministério? Para que me envolver numa célula? Para que me envolver em ministério que a igreja está necessitando? A gente vê a correria aqui. Tem gente que joga um futebol aqui bonito, chuta ali, defende aqui, volta aqui, faz outra manobra. Sabe, irmãos? Estacionamos, paramos. Enquanto o local que nós passamos, talvez você não esteja entendendo, é um local de passagem. Nós precisamos entender. Se nós queremos que toda essa bancada seja completa, eu preciso sair do estágio que eu estou. Eu sei que tem muita gente fazendo a sua parte. E não entre nessa caverna do estacionamento. Não entra nesse momento de amnésia de que está tudo bom para você. A proposta era sair da caverna, entrar no bosque, continuar a escola e viver o novo de Deus para a vida. Olha, até quando, irmãos? Muitos cochearão entre dois pensamentos. Fazer a vontade de Deus, entre ouvir a vontade de Deus e ouvir fazer a própria vontade. Lutar com as próprias armas. Eu pastoreei, eu acho que
eu acho que por 23 anos. Por 23 anos eu pastoreei como presidente. E por 23 anos eu sempre falei às igrejas que eu passei: até quando nós vamos fazer a nossa vontade? Um dia eu peguei um papel em branco. Foi duas coisas que eu fiz com uma experiência com Deus. Uma eu tive muito medo de fazer, muito temor. A primeira foi quando eu cheguei para Deus em oração pelo meu filho, e eu falei para Deus assim: Senhor, eu já não quero fazer mais nada. Está nas suas mãos. Faça o que o Senhor tiver de fazer. E eu precisei fazer essa oração e confiar em Deus. E confio até hoje. A segunda foi: sempre que eu assumi uma igreja, eu sempre fiz um texto, um termo. Sempre fiz assim mesmo, irmãos. Tânia está aí. Sempre escrevi um texto e lia para a igreja. Estou assumindo essa igreja na circunstância de pastor, presidente, papapá. E quando eu ver que estou dividindo, eu estou pedindo a minha saída. Sempre fiz isso. E naquele dia, naquele ministério, eu fiz diferente. Eu peguei um texto, assinei embaixo meu nome e mostrei à igreja: está aqui, assinado. E alguém perguntou: pastor, mas o senhor assinou o quê? Eu disse: eu só assinei, e quem dá as ordens é Deus. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E naquele dia, eu deixei de fazer aquela carta que eu fazia. Eu passei apenas a fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque para aprender a viver na escola do deserto, eu preciso confiar naquilo que Deus tem para a minha vida. Você não está aqui por acaso. Você não faz parte desta igreja por acaso. E você não está aqui para ficar sentado lustrando banco. Que se fosse para isso, não precisávamos de Tiago. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. A sua boca tem que ser a boca do Senhor aonde quer que você vá, no trabalho, na escola, no ônibus, na fila do banco, aonde quer que você for. Então Davi foi para o bosque de Herete. Davi havia sido ungido rei, mas ainda vivia diante da vontade de Deus e estava fugindo daquele momento. Ele podia tentar apressar o plano de Deus, mas resolveu esperar no Senhor. O deserto nos ensina o valor do tempo de Deus. Anota isso aí na sua agenda. O deserto nos ensina a vivermos o tempo de Deus. Porque só quem vai te tirar dali é Deus. Só quem vai determinar que você precisa sair dali e ir para ajudar é Deus. Esse era o tempo crucial de Davi. O profeta fala a Davi em tempo em que ele iria entender que a voz do profeta era a voz de Deus. A proposta agora era deixar a caverna e era ir para uma floresta. Deus quer que você e eu confiemos totalmente no tempo em que Ele tem como propósito para nós. A fé, a obediência são orientações para vivermos segundo a vontade de Deus e esperarmos no Senhor. Deus até permitirá que eu e você entremos em uma caverna, passemos por um deserto. Isso será apenas uma escola para as nossas vidas.
Apenas numa escola. Queridos, quando nós estamos vivendo o tempo de Deus em nossa vida, viveremos certamente o que Deus tem de melhor para nós. A palavra de Deus diz assim: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Senta, descansa, espera no Senhor. A promessa de Deus, há uma Canaã nos esperando. Há um momento em que nós cantaremos de júbilos. Há um momento em que nós celebraremos. Há um momento que nós vamos dizer assim: obrigado, Senhor, porque aquela escola me fez crescer. Davi agora se encontra pronto. Sabe para quê? Para ser rei, para governar, para fazer aquilo que Deus tinha dirigido a sua vida. O próprio Deus fala, e você vai entender quando for a voz de Deus. Quero caminhar para encerrar e dizer a você: estar aqui é muito desafiador. É muito desafiador. Ter de Deus esse compromisso de ministrar a vida de vocês é muito desafiador. Mas nós obedecemos. Nós obedecemos. É fácil, Dani? Eu já resolvi nem beber mais água quando eu estou ministrando, porque o copo quase entorna a água toda, de tanto que eu fico tremendo. Por favor, quando trouxerem água, tragam um canudinho. Né? Traga um canudinho. Aí eu vou deixar aqui, vou só... Brincadeira, irmãos, mas treme mesmo, tá? Eu quero caminhar para encerrar, dizendo para você: a caverna de Adulão para muitos seria o fim da linha para Davi. Não é assim? Quando muitas pessoas te veem em uma determinada caverna, em um determinado deserto, eles dizem até assim: está entrando em depressão. O fim disso daí é aqueles remédios tarja preta. Não. É a sua escola. E você vai sair dela aperfeiçoado. Você vai sair dela preparado para enfrentar o ano de 2026. Amém? Para encarar tudo que vai acontecer. Para agir diante do propósito de Deus na sua vida. Para ser luz, para ser sal, aonde quer que você for. O deserto, que parecia uma punição, se tornou uma plataforma de transformação e de formatura para aquele que viveu naquela caverna. E presta atenção, irmãos, o texto não menciona os outros 400, até onde nós fomos, não menciona. Eu também não fui além e até prometo depois analisar e ver se menciona alguma coisa desses 400. Mas vamos pensar aqui. Que escola maravilhosa foi aquela? Sentado do lado do Davi, talvez todo mundo murmurando, questionando, e ele quietinho dele ali, né? Senhor, estou aqui, o Senhor ainda manda esse monte de gente para ficar chorando do meu lado, questionando, eu aqui. O crescimento espiritual de Davi o trouxe mais e mais a confirmação de que ele era um homem segundo o coração de Deus. Assim como Davi saiu da caverna preparado para o trono, você e eu também sairemos mais fortes daqui no dia de hoje. Você e eu sairemos mais fortes de cada momento difícil que viermos a passar. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, olha para mim agora nesse momento, só um momentinho.
Não fica sozinho, não. Fica sozinho. Chame alguém para viver com você. Chama alguém para estar do seu lado. Se não está numa célula, procure uma célula. Se não quer procurar um irmão qualquer da igreja, nós somos 6 ou 7 pastores além do apóstolo, não é isso, pastor? Somos 6 ou 7, né, além do apóstolo. Procure um desses pastores. Procure o seu líder. Fale com ele: olha, eu estou vivendo um momento muito difícil. Convide ele. Vamos dar uma passadinha na caverna comigo? Vamos dar uma passada ali, porque eu preciso aprender mais de Deus. Mas preste bem atenção. Não é para você viver o resto do ano, os 359 dias do ano dentro dessa caverna. É apenas uma escola. E é um supletivo. Só pode durar, no máximo, o tempo que Deus vai permitir para você. Fique de pé. Entenda cada dia que se você entrar, é Deus que vai permitir. Mas se você quiser continuar, quando Deus mandar você sair, não é uma boa. É tempo de sair da caverna. É tempo de sairmos do deserto. É tempo de irmos para Judá. É tempo de proclamarmos a nova Canaã. E de levarmos pessoas. Essa foi a missão de Davi. Após sair da caverna, se tornar rei, governar e mostrar a grandeza de Deus a todos os reinos de Israel. Amém, queridos?